Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros, boa tarde. A gente fala muito sobre problemas nacionais, né? Que podem ser resolvidos domesticamente, mas a gente tem alguns problemas que se tornam problemas brasileiros, mas que estão ligados a eventos internacionais e às vezes a gente não tem muito como interferir, mas tem como se posicionar e entender. Eu acho que o tema de hoje tem uma ligação com isso, não? Sem dúvida nenhuma, porque nesses dias tem se ressaltado dois conjuntos de coisas que estão atrapalhando um pouco a recuperação da economia global, incluindo do Brasil. E os dois são familiares para nós. O que eu queria chamar a atenção é que, apesar de todo o avanço da vacinação, em muitos lugares aqui também, o coronavírus ainda é um problema. E eu menciono aqui a variante Delta, que é a última coisa a incomodar e ameaçar muita gente. E, por conta disso, né, nós continuamos a ter problemas em vários lugares do mundo. Por exemplo, o novo epicentro do vírus está na Ásia, em particular na Indonésia, que é um país de população bastante grande que está crescendo aceleradamente. Não é só na Indonésia, né, o Vietnã, Mianmar, Tailândia, Malásia estão afetados por isso. E mesmo em regiões onde o bichinho já passou, existem recaídas. É um pouco do que nós estamos olhando e um pouco do que nos ameaça. A variante Delta está começando a entrar. Essa é uma coisa. A outra coisa, que é impressionante como se concentrou nas últimas semanas, são os efeitos da mudança climática, que ainda tem muita gente que insiste em dizer que não existe. Eu estou mencionando aqui, por exemplo, as inundações na Europa. Primeira página de todos os países, afetando especialmente a Alemanha e a Bélgica, e que é uma coisa que chama atenção. Ondas terríveis de calor, como vocês anunciaram bem no oeste dos Estados Unidos e um pedaço do Canadá. A seca afeta o Brasil e afeta bastante hoje o Brasil, está afetando Califórnia, um outro pedaço. E, por conta da seca, seguramente a temporada de incêndios, infelizmente, que não é só aqui, acontece no mundo todo, a soma de tudo isso é que nós realmente temos que acelerar muito todos os cuidados da economia global para, de alguma forma, contrarrestar esse efeito do aquecimento, que significa diminuir o uso do carbono. E aqui, o país está pagando, infelizmente, tem uma posição lamentável com relação à permissividade na queimada e derrubada da floresta amazônica, por exemplo. Esse conjunto de coisas, Eduardo, é que tem amainado um pouco o otimismo com relação à recuperação global. E acaba colocando questões novas, como, por exemplo, o que a Europa vai fazer, os Estados Unidos está começando a discutir, colocar um imposto na importação de carbono, isto é, os produtos que carregam muito carbono, como aço, seriam tributados por conta disso. Vai também nos afetar. A gente não consegue ficar fora disso, né, Eduardo? Não tem a menor condição. Agora, esse debate, na sua avaliação, está maduro no Brasil? Ou a gente ainda acha que dá para viver com o que a gente construiu até hoje? Esses pontos que o senhor traz, não vou nem me referir à pandemia, mas, sobretudo, ao aquecimento global. A gente está brincando com fogo, literalmente? Literalmente, e infelizmente, na política do governo federal, o negacionismo que aparece em vários aspectos também aparece nisso, né? Então, todo o aparato de fiscalização do IBAMA foi desmontado, os jornais noticiaram, as multas ambientais caíram 93%, simplesmente desligou tudo. Ao desligar tudo, a mensagem que passou para grileiro, desmatador, é que ele liberou geral. Isso é uma insanidade. Além do que, tem uma coisa mais profunda. Ninguém vai desenvolver a região norte, a Amazônia, com base em dinheiro ilegal. Dinheiro ilegal não traz desenvolvimento. Então, invasão de terra, grilagem, exportação de madeira que não tem origem,
garimpo ilegal, utilização de mercúrio, são todas coisas ilegais e que estão em expansão nos últimos 2, 3 anos, né? E ante a omissão, em alguns casos, pior ainda, ao apoio ostensivo disso. Quando é evidente, nenhum país do mundo se desenvolveu e ficou melhor com base em atividades ilegais. Pensa Brasil, Zé Roberto Mendonça de Barros, que volta a conversar com a gente na terça-feira da semana que vem. Brigadão, professor. Bom trabalho, até logo. Para nós, 1h42 agora.